de saúde brasileiro ainda é um sistema muito fragmentado e muito pautado por produção. Isso é muito ruim para a experiência do funcionário e do paciente, né? Porque se é pautado em produção, eu não foco em resultados e desfechos clínicos. Então a experiência do paciente sempre é ruim. Esse episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do webcast Você Está Contratado. Eu estou aqui com o Jedson Beck e o nosso convidado de hoje é o Dr. Ubaldo Fonseca, que é diretor médico de saúde, qualidade de vida e analytics da Aon no Brasil. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pessoal, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, a conversa vai ser boa. Tem um monte de coisa aqui pra gente. Né? Vamos lá, vamos começar. A Aon faz muita pesquisa, né? Talvez daí venha o Analytics. Essas pesquisas normalmente estão dentro do seu guarda-chuva, é isso? Na verdade, está dentro do guarda-chuva da linha de solução que eu hoje atuo, mas, obviamente, tem muita correlação com o meu trabalho. Então, a gente é uma consultoria, obviamente. Dados são fundamentais para a gente apoiar os nossos clientes na estratégia aqui do Brasil e de forma regional e global também. Então, é isso aí. Dentro do guarda-chuva. Então, eu como profissional de recursos humanos sempre recorri às pesquisas da Aon e está no ar agora uma novinha, a 13ª edição de uma pesquisa de benefícios, está disponível no site, numa LP da Aon. O pessoal pode acessar aqui através do QR Code para baixar e para ler o que tem lá. É bem bacana, tá? E um dos pontos que eu queria puxar e começar a nossa conversa é sobre novos modelos de trabalho, né? A gente está saindo de um período de pandemia, onde a gente se adaptou a modelos híbridos mais flexíveis. E o que vocês identificaram nessa pesquisa? O que o pessoal está fazendo aí ao redor do mundo de novidade? Boa. A pesquisa de 2021 é importante a gente sempre comparar com as pesquisas anteriores porque trazem dados muito relevantes. Então, acho que nada como falar de modelo de trabalho. Eu acho que isso tem mudado muito a nossa forma de discutir no mercado. Então, a última pesquisa publicada mostrou que 73% dos nossos clientes hoje já oferecem modelos de trabalho remoto, né, com flexibilidade de horário, com a capacidade do colaborador ir 2 a 3 dias no escritório para exercer a sua função. E quando eu olho as duas pesquisas anteriores, né, dos 2 ciclos anteriores, esse número é em torno de 17% a 25%. Né? Então, isso de fato ganhou uma relevância muito grande quando eu olho modelos de trabalho. E com a pandemia, obviamente, isso acelerou o processo de transformação e do modelo de trabalho. Esse é um dado bem relevante que a gente precisa deixar bem claro e obviamente, isso vai impactar na forma da gente enxergar isso dentro da nossa nova estrutura de trabalho. A gente tem uma metodologia própria aqui na Aon. Isso ajuda a gente também a ajudar o gestor, né, do colaborador a definir a melhor forma de trabalho e o melhor mecanismo no dia a dia. Deixa eu fazer um comentário, que eu não sei se foi proposital, mas você mencionou de 2 a 3 vezes no escritório. Tem um estudo também super recente do MIT que diz que esse tempo no escritório é o ótimo, onde você alcança o equilíbrio nesse modelo híbrido, né? Uma vez é muito pouco, 5 vezes não precisa. O número ideal de 2 a 3 vezes. De 2 a 3 vezes, Mas com propósito, com intenção, né? Por que ir para o escritório? Você vai para o escritório porque tem coisas que você não consegue fazer de casa. Criatividade e inovação, por exemplo, perdem, né? Porque a gente não tem a interação entre as pessoas. Então, e o escritório não pode mais ter a cara antiga de um escritório. Ele também tem que ser reconfigurado para permitir que as pessoas interajam mais, né? Tem que ter esse olhar diferente, assim. Não é uma política de home office, de X dias em casa, não é isso. Né? É de gestão do tempo e de prover interações entre pessoas e entre diversos departamentos. Isso deve ser interessante também, que a todo momento deve vir uma novidade, né? Que dias da semana são esses também, né? Porque isso também tem muito a ver, né? Porque é terça, quarta e quinta, quando fala de 2, 3 dias, ou é segunda e terça, ou a sexta, como é que funciona? E cada cultura tem a sua... o seu dia preferido, ou a comunidade, as pessoas devem ir ao escritório de forma diferente também, né? Acho que... A gente tem sempre prezado com os gestores que sejam, teoricamente, dias fixos para que você consiga estar com o seu gestor, com a sua equipe no dia a dia. Isso facilita a interação no dia a dia, a troca de experiências, né? A capacidade de se movimentar dentro da própria empresa e discutir coisas mais pontuais sem precisar marcar uma reunião. Então, também não adianta a equipe estar toda e o gestor não estar naquele dia, né? Obviamente. Então, a gente tem preconizado, de fato, que o gestor esteja pelo menos um dos dias no escritório junto com a sua equipe para, né, definir as metas, alinhar as entregas. Então, a gente é flexível no sentido de que não existe uma padronização de dias fixos. A gente pede que, pelo menos um dia da semana, que os gestores e os seus liderados estejam juntos
para possibilitar, de fato, essa troca, né? O nosso escritório, inclusive, de grandes clientes que a gente cuida hoje, de fato, mudaram a configuração, né? Não tem mais barreira física, não tem mais porta, né? As áreas de maior interface, elas estão juntas no mesmo ambiente para, de fato, facilitar essa comunicação e não ter que marcar uma reunião. Então, acho que, mesmo antes da pandemia, a gente já estava mudando a nossa configuração dos nossos escritórios aqui no Brasil, para, de fato, possibilitar essa interação. E a gente sentiu muito, os clientes sentiram muita dificuldade nesse sentido, porque a interação social ela é fundamental para a criatividade, para a inovação, para a velocidade das entregas e até para a motivação, né? Então, acho que voltar aos escritórios, mesmo no modelo ainda híbrido, para boa parte dos nossos clientes e da nossa realidade aqui no Brasil, foi bem produtivo no sentido de motivação para as entregas. Então, eu já devo ter citado aqui, mas um estudo de 2004, feito pela Universidade de Stanford com uma empresa na China, testaram o flexível, né, o híbrido. Então, metade da equipe de teleatendimento de uma empresa de turismo trabalhou em casa durante 9 meses e a outra metade no escritório. No final desse período, chegando a todas as conclusões que nós chegamos hoje, né, que é econômico e se ganha em qualidade de vida e ganha um monte de coisas e tal. Mas perguntaram para aquela turma que estava em casa, vocês querem voltar para o escritório ou vocês preferem continuar em casa? Metade disse que preferia voltar para o escritório. E por 2 razões principais. O senso de pertencimento, isso, né, que você está falando, da interação, e de estar lá e de gostar de interagir com gente, estar com gente. E o segundo ponto era se sentir esquecido nos processos de gestão de talentos. E de salário, de promoção, de projetos novos, de treinamentos e tal. Impactou na carreira dessas pessoas. Verdade, isso. Então, né, e tem gente que não gosta de trabalhar em casa e tem gente que não pode trabalhar em casa também por qualquer motivo pessoal, mas... Então a gente tem que achar esse equilíbrio. Então o que eu estou entendendo é que cabe muito à equipe, ao líder e cada membro daquela equipe uma conversa e eles decidirem como é que vai ser esse modelo. Na verdade, a gente criou uma metodologia, vou até pegar aqui a colinha, porque eu acho que é importante para não esquecer. Colinha é importante. Colinha é importante. A gente acabou assim, como a gente começou a estudar muito isso, né? O RH começou a estudar muito globalmente essa metodologia para ajudar a gente com uma coisa mais de fato, com ciência, né? Para ajudar. Então, a gente tem uma metodologia que chama Smart Working, que é a regra dos 4 Cs. Né? Como que eu defino se o meu funcionário precisa ou não estar no escritório, se ele precisa vir 2, 3 vezes. Então, os 4 Cs... O pessoal pega também o caderninho e caneta para anotar. Os 4 Cs são colaborar, que acho que é fundamental, celebrar, né, grandes conquistas, né, grandes entregas, fechar os quartos de cada processo, ter oportunidade de coaching, acho que isso é fundamental. Acho que quando você está no escritório, você não precisa marcar uma reunião, você chama numa salinha ou um cafezinho e bate um papo. E acho que a gente é sempre favorável a não ter ciclos formais de feedback, eles existem na empresa, mas a toda reunião, a todo momento, a todo processo, a gente faz esse debriefing com os nossos funcionários, então o coach é fundamental. E o último C, que são as conversas. Conversas para aproximar o colaborador do líder. Conversas mesmo sobre outros assuntos que não só da companhia, né? Sobre o final de semana, sobre o que você gosta de fazer, como é que está a sua família, até para ouvir outras coisas que de fato não tem relação com o trabalho, né? De problemas familiares, problemas de saúde, como é que eu posso te ajudar. Então, a gente sempre preza por um espaço muito aberto de escuta para os nossos colaboradores. Isso é fundamental para que eles se sintam pertencentes, porque a gente tem públicos muito diversos, né? Então, acho que essas regras de 4 Cs nos ajudaram muito a conversar com os nossos funcionários e definir junto com eles a melhor forma, se eles iriam 2 dias, se eles iriam 3 dias, se eles poderiam ficar 100% em home office por uma particularidade. Mas isso ajudou, né, com essa metodologia, a gente pensar na melhor forma. Vamos dar alguns exemplos concretos de cada um dos 6. Recapitulando: colaboração, celebração, coaching e conversas. Na prática, como é que isso se traduz? Na prática, a primeira, colaboração, né? A gente está a todo momento com sprints de entregas e inovações de soluções dentro da companhia. E a gente sempre forma squads para ouvir opiniões diversas, para ver se aquilo de fato está aderente à estratégia da companhia e se isso vai chegar na ponta para o cliente. Então, se eu estou junto dentro do escritório, eu fecho um squad de pessoas de diversas áreas, coloco o tema, coloco o problema, coloco qual é o desenho da solução, o que eu espero de impactar na ponta, e as pessoas vão colaborando com ideias, com sugestões. Então, acho que a capacidade de criar pequenos projetos e juntos colaborar da melhor forma para entregar o melhor para o cliente, acho que é o primeiro ponto. O segundo espaço é espaço de celebração. Pode ser a celebração mínima ou os aniversariantes daquele mês.
Pode ser uma celebração de um novo cliente que entrou na carteira, pode ser uma celebração pelos resultados financeiros globais, pode ser uma coisa bacana que a gente tem dentro da Aon, que é uma celebração da família, momento de bem-estar. A gente tem 2 feriados globais, onde a operação para no mundo inteiro, uma vez no primeiro semestre, uma vez no segundo semestre, onde a gente para de fato olhar para a gente. Então, não só celebrar no escritório, mas também celebrar fora do escritório com a sua família, porque a gente preza muito pelo contexto familiar e social. Que bacana. É um feriado e o objetivo é feriado global. A pessoa ficar em casa e curtir com a família, de alguma maneira. Para a operação no mundo inteiro. Que bacana. No mundo inteiro. A gente tem em 120 países de escritório. A operação para no mundo inteiro. Uau. E terceiro é o coaching. Terceiro é o coaching. Eu gostei muito que você trouxe isso do coaching, né? Porque a gente dentro de casa, entrando com hora marcada para começar, hora marcada para terminar, e a pauta bem definida no Zoom, a gente só faz aquilo, né? Entra no Zoom, resolve o Zoom e pronto, acabou. Não fala com mais ninguém. Então perde esse momento, né, da interação mais informal com seus colegas, com seu líder. Acho que aí é uma questão de acesso, né? Acho que o coaching tem muito a ver com acesso. Se você tem acesso ao seu líder e é um espaço de segurança, naturalmente isso vai acontecer. Então, se eu estou no escritório sentado tomando um café, meu funcionário vai chegar, posso conversar com você? Naturalmente, senta e vamos conversar. Então pode ser uma conversa informal e pode ser um coach mesmo para desenvolvimento de carreira. De uma forma assim, como é que você achou do meu posicionamento na reunião com o cliente X? Olha, isso aqui foi positivo, isso aqui você pode melhorar. Vamos fazer um processo de imersão com outras áreas que já fazem isso. Então, de uma certa forma, vem da gente enquanto líder, mas vem também do colaborador de querer ouvir do líder como é que ele está performando. E é o nosso trabalho, essa retroalimentação do dia a dia, porque a gente cresce com esse processo. Então, acho que isso é fluido quando você está no escritório. Em casa, existe uma série de intervenções, que não só as reuniões online, mas intervenções familiares, né? Você está com a esposa em casa, com filhos, com funcionário, com cachorro. É o cara que vai entregar alguma coisa. Então, acaba que você perde esse espaço e a pessoa não quer te acessar porque fala, daqui a pouco eu te atendo. Então, acho que esse espaço para a gente conseguir, de fato, ajudar na carreira, no desenvolvimento e até onde que ele pode chegar dentro da companhia, a gente sempre preza que é uma companhia que não tem barreiras. Eles podem se enxergar aqui no Brasil, fora do Brasil. E acho que é importante ouvir do líder isso, né? Assim, eles não precisam estar na estrutura do Ubaldo para se sentir engajados e pertencentes. Eles podem olhar para outras estruturas da companhia aqui no Brasil e fora do Brasil e se sentirem motivados a buscar aquele desafio. Também nesse sentido também, assim, de desenvolvimento de carreira, não só profissionalmente falando, mas também do ponto de vista pessoal, né? De como é que eu consigo lidar com as frustrações do dia a dia. Porque não são só glórias, né? São pequenas frustrações que a gente tem que trabalhar e a gente cresce nessas frustrações. Acho que o coaching é uma coisa bem bacana. E você falou agora, você usou a palavra acessível, né? O líder estar acessível. Então, acessível é diferente de disponível. Disponível você está 24/7. Isso não é bom. Né? O acessível é saber como te encontrar, né? Eu trabalho com o Baldo e eu sei como encontrá-lo, em que horas e via que canais. Como, né? Como acessar, né? Isso é saudável, isso é legal. Para ter conversas, o que nos leva ao quarto C. Eu acho que isso é muito... A hierarquia numa empresa ela é muito importante, ela é fundamental até para o desenho organizacional. Mas, cada vez mais, pelo menos do meu lado, eu trabalho que a gente está no mesmo nível. Assim. A gente tem papéis e responsabilidades diferentes, mas a gente tem que ter um momento para conversar de diversos temas, não só diversos temas do trabalho. Então, a gente sempre tem momentos de descontração, de descompressão. A gente vai, por exemplo, a equipe toda comemorar alguma grande entrega e conversar sobre diversos assuntos, por exemplo, jogando beach tennis, jogando futevôlei, jogando vôlei. A gente tem até uma quadra perto do escritório novo, onde a gente se reúne, porque, de fato, isso aproxima as pessoas. Né? E quando existe aproximação, existe uma coisa que vai muito além do CNPJ, que é a confiança no CPF. Né? Então, acho que essas conversas geram confiança, geram autonomia e geram, de uma certa forma, qualidade nas entregas. Olha o quinto C aparecendo aí, né? Na confiança, né? Que é importante. Né? Não tem, mas ela deveria ter. Sugestão aí, já anota minha. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Confiança é a base dos times de alta performance. É quase um fechamento. Você colocou isso, você colocou. Eu acho que perfeito. Quando a gente tem algum cliente dentro de casa ou
quando a gente prospecta novos clientes, acho que o que traz um novo cliente, mantém um novo cliente dentro de uma grande empresa, não é só o CNPJ. São os CPFs que estão por trás desse CNPJ. Eu acho que esse é o grande diferencial de uma grande companhia. É ter CPFs de fato que façam diferença nas organizações. Façam diferença nas organizações e, de fato, tem um propósito, né? Acordar de manhã para fazer o que tem que fazer, sabendo que não é um desafio, né? Trabalhar numa consultoria, em uma grande empresa, sempre tem grandes desafios de gestão de tempo, de resiliência, de altas demandas, de calibrar esse processo no dia a dia. Expectativa, cobrança por metas, por entregas, por resultado financeiro. Mas vai muito além disso, né? Se o que eu faço hoje me gera prazer e eu consigo interagir, eu tenho autonomia, isso de fato mantém os clientes satisfeitos, a gente traz novos clientes, gera uma contaminação positiva no mercado. Isso é refletido, né? O teu cliente sente essa atmosfera, essa forma de fazer acontecer e a cultura da empresa e reflete no resultado do negócio, né? Sim. Então a equipe vai estar engajada, vai estar motivada, vai estar pronta para fazer a entrega adequada para aquele cliente e aí vai embora, né? É uma coisa fluida, né? Não é aquela coisa... Vamos falar, o que mais que a pesquisa ou as pesquisas mostraram para vocês e que vocês estão trabalhando agora? Boa. Na verdade, tem vários pontos aqui. Eu acho que eu vou tocar um pouquinho em alguns pilares que a pesquisa mostrou. A pesquisa de benefícios, ela traz uma série de benefícios que foram apurados dentro das empresas. Cada vez mais os clientes, eles vêm querendo falar mais sobre o tema, quando eu falo de benefícios e bem-estar. Mas o que a gente viu é que poucos ainda estão preparados para conduzir uma estratégia. Que eu acho que é o grande diferencial, né, de uma empresa que tem uma cultura muito bem sedimentada de bem-estar e de benefícios, de uma empresa que constrói um portfólio de soluções como estratégia de atração e de retenção. Isso é muito diferente. Uhum. Então, eu vou trazer alguns dados, 4 pilares importantes da pesquisa, a gente pode depois detalhar um pouquinho mais sobre elas. Acho que o primeiro dado que eu queria trazer é o dado de saúde mental. Talvez a gente possa ficar um pouquinho nesse tema, que é um dado bem relevante, e está muito atrelado com as pautas de ESG. E a gente é uma empresa que cada vez mais pauta por esse tema aqui no Brasil e fora do Brasil. Então, quando eu olho os nossos clientes que trouxeram essa informação, 44% das empresas já oferecem alguma estratégia de saúde mental. Mas a gente tem que fazer um parênteses, né? Porque saúde mental não é só colocar um EAP, colocar um programa de telepsicologia, vai muito além disso, né? Porque quando a gente olha a pesquisa... EAP é Programa de Assistência ao Empregado. Ao empregado, Desculpa, gente. Então, quando a gente olha o que eles nos reportam, a gente ainda vê muita estratégia isolada, né? Então, 40% eles iniciam uma estratégia preventiva de saúde mental. Isso é bom, isso é bem positivo. Mas ela não se conecta com as demais soluções. 38% fornece o serviço de apoio ao empregado. E 36% oferece gerenciamento de estresse. É um movimento positivo no sentido de que as empresas estão se movimentando para isso. Mas quando eu falo de saúde mental, que hoje é a terceira causa de afastamento pela Previdência Social aqui no Brasil, gerando um impacto de 8 bi de afastamento aqui no Brasil, e vai chegar até em 2030 como a principal causa de afastamento no Brasil, isso é um dado bem importante. Hoje é a terceira e já causa prejuízos da ordem de 8 bilhões de reais anuais para o Ministério da Saúde e Previdência Social. Ao Brasil. Em média, eles ficam quase 200 dias afastados quando tem uma questão de saúde mental. Tá? Então, assim, é um tema extremamente relevante que está na nossa mão atuar. Né? Não só o poder público, mas as empresas e as corporações precisam apoiar o funcionário nesse sentido. Então, quando eu olho esse dado, né, de impacto previdenciário, de que vai ser a principal causa de afastamento daqui em 2030, a gente tem que dar um passo atrás e preparar a empresa para lidar com esse tema de forma mais estratégica com a metodologia. Então, obviamente, quando as empresas hoje precisam usar a saúde ocupacional, né, que são os médicos do trabalho, para ser a porta de entrada desse funcionário. Para, lá na parte individual, estratificar o risco e ver se ele tem algum risco de adoecimento por saúde mental. E linkado com os atestados que eles recebem no dia a dia.
Então, esse é o primeiro passo, que a gente chama de estratificação de risco. Eu vou estratificar o risco do funcionário, ele vai ter N riscos, mas, obviamente, o risco de saúde mental é um dos principais causas de afastamento, de presenteísmo e de prejuízos financeiros. Então, eu estratifico o risco dessa população lá na saúde ocupacional. Eu faço uma estratificação depois da população como um todo, para eu entender, de fato, quais são os principais motivos de afastamento por saúde mental. Se é burnout, se é estresse, ansiedade, se é depressão. E a partir daí, eu começo a criar linhas individuais e populacionais para esse tema. Porque para um paciente que já está doente, é uma linha. Para a população que tem alguns sinais de adoecimento, são ações educativas, são preventivas. Né? Então, eu atuo de forma terapêutica num grupo, atuo de forma preventiva no outro, e eu estruturo a organização, o líder, para que ele possa lidar com esses temas. Com coaching, né, com processo de estruturação de como ter essas conversas com o seu colaborador, com o seu gestor. Então, eu olho a organização e o líder, eu olho a parte terapêutica de quem já está doente, e eu coloco uma estratégia robusta para a empresa para lidar com esse tema com uma metodologia. Então, não adianta nada eu colocar um programa de apoio a funcionário, uma telepsicologia, se eu não consigo criar esse processo estruturado dentro da companhia. Eu acho que saúde mental, de fato, é um bloco que vem na pesquisa, e que é um tema que as empresas precisam se preparar, e elas precisam usar o que elas têm dentro de casa de informação, que são muitas, e às vezes elas não são conectadas, por isso que dado é importante. Aqui vem o dado. Se eu conectar essa informação de estratificação de risco, dados de atestados, eu tenho um leque de informações e um poder de atuação muito grande. Eu não posso contemplar dado, né? E que cria um outro estresse dentro da organização que também vai contra o que se quer da saúde mental, né? Porque você recebe tanta informação e uma necessidade, uma obrigação de ter que atuar em cima disso, que pode criar uma confusão mental também, né? Principalmente para a liderança. Então, assim, o que você tem que fazer é como o líder consegue identificar, né? Aonde está o problema e como tratar esse problema, né? Então, antes da gente ir para o segundo pilar, né? Qual é o papel do líder nesse ponto, assim? Porque o líder é um profissional de finanças, um profissional de recursos humanos. Ele não é um líder, ele não é um profissional de saúde. Um engenheiro, então, um técnico. Onde é que está a responsabilidade e até onde ele vai também, né? Boa. Eu acho que o líder tem um papel essencial, primeiro, de conhecimento. Né? Ele precisa conhecer qual que é o problema da sua companhia. E se esse problema, de fato, impacta nos resultados da companhia, seja de entrega, seja de resultados financeiros. Então, quando eu dou na mão do líder e eu segmento esses resultados por unidades, eu dou na mão do líder, olha, o seu time está assim. E preservando toda a questão de sigilo, eu não vou dizer quem são as pessoas, mas o seu time está assim. Então, esse é o primeiro passo, é dar um dado consolidado na mão do líder para ele saber, cara, então a minha população está doente. O que eu posso fazer? É a pergunta que ele teria que me fazer. O que eu posso fazer? Então vamos lá. O que você pode fazer? Quais são as soluções que estão disponíveis para você hoje apoiar o seu colaborador a fazer esse desenho de estratégia um pouco mais fluido? Preparar esse líder do ponto de vista de conversas, né, de como é que ele aborda através de feedbacks informais ou até de demanda espontânea do próprio colaborador para não estigmatizar esse problema. Se ele te buscou, né, se o funcionário buscou o líder para falar sobre esse tema, é porque ele sentiu liberdade de falar com ele e é um problema de fato. Né? Não é um cara que não está querendo trabalhar, que está dando atestado porque quer dar atestado. Pra se afastar, ele né? está doente. E aí o líder começa a entender se isso tá atrelado à estrutura organizacional, à demanda de trabalho, ao equilíbrio profissional e pessoal, a questões pessoais, porque o líder também tem que ter a capacidade de ouvir questões pessoais e pelo menos, ele pode não dar uma resposta, mas se ele tiver um espaço aberto para ouvir questões pessoais, isso ajuda muito na resiliência e na questão do tratar. Então, o líder tem um papel de conhecer o problema através de dados, de entender as estratégias que a população tem, que a empresa tem para ajudar o colaborador na saúde mental, e um papel de ouvir o colaborador em feedbacks informais ou feedbacks formais, porque a partir daí ele começa a navegar esse paciente nas soluções. Então, acho que esse é o principal papel do líder dentro da companhia. Benefícios lembra difícil, não é mesmo? Só que não. As empresas que almejam atingir um resultado superior sabem que o time representa um importante ativo para o seu negócio. Bom, pensando nisso, oferecer benefícios para os colaboradores é algo cada dia mais necessário e diferenciador, mas pode ser um grande desafio. Por isso eu te apresento a Swile,
benefícios inacreditáveis que você pode oferecer. Acesse já o site que se encontra na descrição desse podcast e conheça mais. Os verdadeiros benefícios que chegaram para simplificar a vida de todo mundo. Chamar a atenção para o ponto, o líder não é ele que vai resolver a questão de saúde mental do colaborador. Ele sabe os recursos, né, e vai direcionar para o profissional competente da área. E você falou mais de uma vez, né, é saber ouvir. Né? Ele não precisa nem falar e não precisa ter a resposta, né? Mas ouça a pessoa que te procurou, o seu liderado, para depois tentar descobrir de que forma ele vai conseguir ajudar, né? Volta no quarto C lá de trás. Né? O líder é um coach, né? Ele vai navegar. Ele vai escutar e ele vai navegar o paciente, né? Ele tem um papel de navegação, né? Igual a gente tem enquanto profissional de saúde. Não que ele vai executar. Ele não vai executar. Sim. Mas ele vai navegar. É como a gente promove para os nossos clientes. Qual a melhor experiência para o funcionário dos meus clientes dentro do sistema de saúde brasileiro? É o meu papel, de navegar esse paciente nos melhores lugares. O líder também tem esse papel, de navegar o funcionário dele nas melhores soluções que a companhia já disponibiliza. Ele tem que conhecer, porque imagina se um funcionário acessa esse líder com uma demanda de saúde mental e o líder não sabe que já tem uma estratégia muito bem implantada. Então, acho que comunicação é fundamental, né? Porque o conhecimento é importante, mas se você não chegar com uma comunicação efetiva na ponta para o funcionário e para o líder não vai saber que essa estratégia existe. Então, se o cara conversar com esse líder, eu não sabia que existia isso, eu não sabia que existia aquilo. Então, é fundamental que o líder saiba qual que é a estratégia que a companhia tem quando eu falo de saúde do funcionário, de bem-estar, porque ele vai estar preparado. Então, acho que preparação para esse líder é fundamental para que ele seja treinado no sentido de ele não precisa saber o escopo técnico do programa, mas ele tem que saber qual que é o objetivo, como é que funciona. Uma coisa simples. Qual que é o telefone da telemedicina? Se o líder não souber falar isso, esquece. Eu quero falar, mas e aí, qual que é o telefone? Tem que começar tudo de novo. Então tem que treinar esse cara a conhecer as ferramentas e a partir daí ele navegar esse funcionário. Você falou de 4 pilares, Baldo. Primeiro, saúde mental. Qual é o segundo? O segundo ponto é cuidado virtual e telemedicina. Porque não que eu não gosto do termo telemedicina, tá? Porque eu acho que fica muito banalizado. A telemedicina é muito mais do que só um canal de contato por vídeo com o paciente. E aqui também, só lembrando, a nossa conversa é com um médico, né? Você é médico de formação, né? Eu sou médico, sou clínico. Então, é muito mais do que só um videozinho para falar com o seu paciente. Ele tem uma amplitude, uma potência muito maior do que só a palavra telemedicina. Então, existe um conceito mundialmente já conceituado que é o cuidado virtual. É como é que eu chego no paciente final. E com a regulamentação da telemedicina no Brasil, isso ajudou muito a potencializar. Então, vou trazer alguns dados também da nossa realidade aqui no Brasil, que acho que é importante para tangibilizar um pouquinho da potência da estratégia virtual. Então, a telemedicina veio como uma estratégia de solução de saúde integrada. Ela é a porta de entrada hoje para grandes clientes para fazer o que a gente chama de coordenação de cuidado. Então, o usuário sabe que esse telefone ou esse aplicativo é a principal forma dele tratar temas de saúde. A gente sabe muito bem que o sistema de saúde brasileiro ainda é um sistema muito fragmentado e muito pautado por produção. Isso é muito ruim para a experiência do funcionário, do paciente, né? Porque se é pautado em produção, eu não foco em resultados e desfechos clínicos. Então, a experiência do paciente sempre é ruim. Então, a gente está fazendo com os clientes a ordem inversa. Vamos usar a telemedicina com o nome de vocês, né? A nossa telemedicina chama Dr. Eion. A gente coloca o nome do cliente, né? Então, isso traz a sensação de que aquela plataforma é do cliente. O funcionário sente que é do cliente. E a partir daí, todas as entradas de acesso à saúde para direcionamento para a rede ou para algum programa de saúde fica atrelada à plataforma. Então, ela veio com uma solução para integrar as questões de saúde da companhia, de cada cliente. E a gente cresceu... Hoje, quase que 75% das empresas já implantam alguma estratégia de telemedicina. Não obrigatoriamente um cuidado virtual mais amplo, mas já dão algum acesso, seja na operadora, na seguradora, seja da própria contratação pela empresa, para que ele tenha um acesso, pelo menos, a um cuidado com o médico, uma enfermeira, numa dúvida de saúde, numa emergência. Esse dado era muito ruim antes, né? Assim, era em torno de 10%, 15%, até pelo não ter a regulamentação no Brasil, então naturalmente isso não acontecia. Mas isso, então, um benefício para mim, óbvio, é o acesso, né?
É o principal. Gente que antes não estava assistida, porque se a gente ficar pensando em capital, São Paulo, Rio de Janeiro e tal, onde você tem um pouco mais de acesso, embora a gente tenha um trânsito bem ruim nessas cidades também, né, que dificulta um pouco, né? Mas pensa em cidades menores, médias, interior e tal, né, que como isso não deve ter realmente dado acesso à saúde, ao cuidado, para muito mais gente, muita gente que não tinha, né? Acho que esse é o principal, na verdade. Na saúde, o principal ponto de desfecho é um acesso a uma equipe qualificada. O que é desfecho? Desfechos são os resultados. Então, por exemplo, se um paciente vai no pronto-socorro, se ele de fato não vai voltar no pronto-socorro de novo. Se ele se interna, se ele não vai ter, por exemplo, uma queda internado e um evento adverso, por exemplo, e se reinternar. Resolver o problema é ter acesso. Total. Então, a gente tem aqui no Brasil, a gente implantou desde março de 20 até maio agora de 22, a gente já tem hoje 125 clientes ativos na plataforma, mais de 600 mil vidas na plataforma com NPS de 96 e uma resolutividade de 90%. Ou seja, 90% das pessoas que ligam na plataforma têm o seu problema resolvido. Tem o seu desfecho. E tem o desfecho. Então, se, por exemplo, é um paciente que é uma demanda específica, tratou, que era um antibiótico para dor de garganta, tratou. Mas se era um paciente crônico instabilizado, ele vai para uma linha de cuidado. Então, a gente faz essa navegação do paciente dentro do sistema, porque não é só dar acesso. O acesso é importante. Mas eu tenho depois que navegar. É acesso e navegação. Porque se eu não navegar esse paciente nas melhores soluções que o cliente já tem, ou que a operadora já oferece, é só acesso. Então, para alguns, o acesso funciona. Para outros, o acesso por si só, ele não é suficiente, porque eu vou ter que fazer um follow-up depois para esse paciente no ambulatório, por exemplo. Então, acho que tangibiliza um pouquinho do que a gente tem visto. E só para finalizar esse ponto aqui, a telepsicologia que a gente implantou em junho do ano passado, hoje já consome 10% dos acessos da plataforma, mostrando o quanto que esse tema tem ganhado relevância e como eles têm acessado a plataforma para tratar diversos temas de saúde mental. Isso é um grande ganho, né? O cara consegue acessar a equipe estando no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, sem sair de casa, com segurança, sem esperar no pronto-socorro, sem correr risco em hospital. Então, esse pilar de cuidado virtual e telemedicina é um pilar, de fato, que vai ganhar cada vez mais relevância na estratégia de saúde e bem-estar dos nossos clientes. Boa. Vamos para o terceiro pilar? O terceiro pilar, que eu acho que é bem importante, que é a parte de diversidade e inclusão. Eu acho que não dá para falar em saúde e bem-estar numa grande corporação sem conseguir usar estratégias que possam promover a inclusão dentro dessas soluções. Então, as pesquisas mostraram que 40% das empresas já estão discutindo alguma estratégia de diversidade e inclusão. E algumas, em torno de 40%, também já se acham bem avançadas nesse tema. Ou seja, elas já estão com discussões no mercado ou com a própria corporação um pouco mais avançadas. E esse tema ele é bem importante. Então, isso é como dar o acesso e a ajuda na navegação, para usar o seu termo, sim, a públicos, né, plurais que a gente tem dentro da companhia. Plurais. E que precisam de profissionais com perfis aderentes à forma de abordar essa população. Por exemplo? Eles precisam se enxergar. Então, vou dar um exemplo que muitos clientes já nos provocaram e a gente também já provocou no dia a dia. Um paciente negro quer se consultar com um médico negro. Aí a questão da representatividade. Né? Então, se sentir até... Não que ele se sinta desconfortável com o médico pardo ou branco ou asiático. Não é isso. É conseguir se enxergar também, quando eu falo de uma grande corporação, quando a empresa fornece para ela uma solução de acesso, onde quem vai atender esse profissional, esse paciente negro, é um médico negro. A gente sabe das discrepâncias históricas e culturais, não só no Brasil, e dificuldade de formação de profissionais médicos. Na minha turma, por exemplo, tinha um colega que era negro, mas a outra maioria, os outros 49 na verdade, eram pardos, brancos e etc. Então, acho que essa representatividade, não só para o negro, mas, por exemplo, para a mulher, para a população LGBTQIA+, que querem conversar com um profissional qualificado para conseguir conversar, porque é muito particular a forma de abordar. A população que é surda, deficiente auditiva, alguém que tem a capacidade de trabalhar Libras. Então, dá acesso, mas trazendo para a realidade de cada população. Porque a mesma solução, ela não vai chegar da mesma forma e não vai ter os mesmos desfechos se eu fizer ela padronizada.
Então, preciso elencar algumas situações que de fato são importantes para customizar a plataforma para que quando o cliente no dia vá divulgar isso para a população, ó, a gente tem X% de médicos que são negros na plataforma, X% tem a capacidade de atender em Libras, X% tem a capacidade de abordar temas da população LGBTQIA+. Então isso teoricamente dá uma tranquilidade para a população de que, cara, se eu precisar falar, por exemplo, com alguém que entenda do meu tema específico, eu vou ter como falar. Então, acho que isso é importante quando eu falo de acesso, chegar na ponta. É uma criação de zona de conforto, né? Onde a pessoa necessitada vai saber que ela vai ser bem recebida e a outra ponta vai entender, né? O que ela está sentindo, né? E gera por aí, né? Empatia. Não só empatia, mas gera a confiança, né? Quando você confia no profissional e você consegue se enxergar nele, né? Querendo ou não, isso gera um espelhamento, né? Quando você tem um par e você consegue fazer isso. Esse espelhamento gera confiança, identificação e gera resultado, né? Claro. Porque na medicina é muito engraçado porque em saúde em geral, os resultados eles são muito diferentes, mesmo quando você usa a mesma prescrição, a mesma droga. Porque se não tiver confiança no profissional, aquela droga pode ser que não faça efeito. Porque é muito engraçado, tem alguns estudos que mostram isso. Que se você não confia no profissional, pode ser a mesma droga, que não vai funcionar. E a prescrição está correta, e mesmo tá a pessoa certinho. tomando disciplinadamente de acordo com mas não a gerou confiança. Então, não gerar confiança Nossa. não gera adesão. Né? Então, acho que essa identificação é importante, porque gera confiança, gera Olha resultados. O psicosomático aí, né? Que não barato, é isso. O teu problema não é esse. Isso não vai, essa droga não vai resolver a tua... Bom, terceiro pilar é como alinhar a estratégia do cuidado com as questões de diversidade e inclusão. E aí vamos lá para o quarto pilar, então. Não, agora, deixa eu voltar aqui agora, eu acabei perdendo o quarto pilar, que era saúde mental, telemedicina. D&I. Acho que é diversidade e inclusão, porque diversidade e inclusão tem uma série de temas que a gente abre aqui, que a gente fala de políticas então, e benefícios. Eu acho que é um bloco políticas bem e benefícios é bem interessante também. Porque eu acho que é um pilar importante, assim, talvez menos de política, mais de benefício, que as políticas estão um pouco mais claras dentro do RH. Então, quando eu falo, por exemplo, de PCD, de equidade de gênero e raça, etc., isso a pesquisa trouxe, né, que as empresas estão se adequando a essa questão de políticas, especialmente a parte de gênero, raça e etnia, mas ainda não são dados tão publicados, por exemplo, assim, quantos % da população daquela empresa são mulheres, são negros. A gente tem isso dentro da companhia, a gente tem o BRG, a gente tem a identificação de cor, a gente se identifica mesmo no próprio RH qual que é a cor que o balde identifica dentro da companhia para gerar esse mapa mesmo, para saber quantos são negros, quantos são pardos, quantos são brancos, quantos são mulheres. Então, tipo, isso tem que ficar muito mais claro para as empresas, porque isso fica transparente. Então, acho que essa transparência veio um pouco nesse processo. Mas o que mais chama atenção, de fato, são os benefícios, para as populações, especialmente a população LGBTQIA+. Então, eles já estão discutindo essa questão mesmo de políticas muito básicas, tipo extensão parenteral para casais homoafetivos. 95% das empresas na pesquisa já mostraram que estão discutindo esse tema e estão querendo implementar. Então, acho que esse é um tema e a parte de adoção, de estimular os caras a fazerem adoção do ponto de vista de casais homoafetivos. Acho que são 2 blocos que apareceram, mas vem uma outra parte, que é uma parte que é muito mais complexa, porque tem a ver com regulamentação, né? Os planos de saúde hoje no Brasil não cobrem 100% do processo a gente chama de redesignação sexual, né? A população trans, né, seja homem trans ou mulher trans, não tem na saúde suplementar, né, nos planos de saúde, 100% de cobertura para o processo, que é um processo longo. Não só de equipe multiprofissional, mas também de processo de tratamento medicamentoso, de cirurgia, nome social. Então, apareceu que os números são muito ruins ainda, mas já começaram a aparecer. Então, quando eu falo de readequação de gênero, 14% das empresas já dão algum subsídio ou suporte para medicamento e tratamento hormonal, porque muitos deles têm que usar hormônio, né, para poder fazer o processo de transformação. 13% já dão suporte para procedimento cirúrgico, muitos têm que fazer por uma questão mesmo de redesignação. E 6% para alguma harmonização facial ou corporal que vai ser necessária para esse processo de transformação. Então, assim, são números teoricamente ainda ruins, no sentido de que a gente ainda está aprendendo a discutir esse tema, preparando as equipes para conversar, mas acho que é um caminho de discussão que vai cada vez mais ganhar força, que é esse processo de subsídio complementar ao que a ANS já preconiza hoje. Então, acho que esse é um tema bem grande, bem importante para ser discutido, porque, de fato, é a questão mesmo
do cara se sentir acolhido pela empresa, né? Acho que esse é um ponto bem importante. Pertencente, né? Os números são baixos, mas mostra um avanço. Uma evolução. Mostra que tem uma evolução e que o tema está na mesa, está Sim. sendo debatido. Quase saiu de 0 para 13, né? Com certeza. Exato. Com certeza. Um dado que eu acho importante que a pesquisa trouxe é que em torno de 40% das empresas já aderem um nome social para essa população. Mas 31% não adere nem em crachá e nem em e-mail. Então, poxa, é uma coisa tão fácil de se fazer. Né? Então, assim, isso é um dado que eu achei ruim, no sentido de que para eles essa questão do nome social é muito importante e é fundamental. O pronome, né? Como que eu quero ser chamado a partir de agora. E se eu não tenho esse acolhimento da empresa em colocar pelo menos no e-mail, no meu crachá, até que todo o processo documental seja feito. E até apoio jurídico, né? É muito baixo ainda apoio jurídico para essa questão mesmo da população. Em torno de 20% só hoje tem algum apoio jurídico para a questão da população trans nas empresas que pesquisaram. Então, acho que esse tema cada vez mais tem que ganhar relevância, porque isso vai ser fundamental para o processo de engajamento e de acesso, né? Assim, se eu não tiver isso muito bem mapeado, esses caras não vão ficar na companhia, eles vão mudar até achar alguém que de fato consiga enxergá-lo. Coisas simples, né? Um banheiro, por exemplo, sem gênero. 20% hoje já tem na pesquisa. E para eles faz diferença, né? Então, acho que é uma transformação cultural, é um processo de conhecimento da informação, a qualificação dos profissionais e dos times de RH para falar sobre esse tema, do líder também. Mas é um tema que tem que ser pautado, porque ele é de fato muito importante. Eu tenho certeza que você tem um monte de pergunta para fazer ainda para o Dr. Ubaldo. Eu tenho, assim, porque a gente fala tanto de retenção, né, dos funcionários, como fazer, e aí tem tanta coisa navegando no entorno disso, né, que a gente fala, puxa, banheiro sem gênero, né? Então, não sei se está adequado eu falar dessa forma. Tá certo. Tá certo? Então, sei lá, ser chamado pelo nome que a pessoa se identifica ou quer ser chamada, né, pelo pronome, se é ele ou se é ela, enfim, ser tratado com respeito, né, eu estou enxergando quem faz parte da minha equipe, da minha estrutura de pessoas, né, eu me importo com a tua vida, né, então assim, a gente fica lá navegando no tipo, o que implantar, como fazer, como tratar a saúde mental, e talvez o básico lá na base da pirâmide a gente não está sabendo como lidar, né, então é uma questão de educação, é uma questão de como tratar, né. Então, isso me traz para um comentário que eu tinha aqui na cabeça, né? Porque a gente pode ter boa vontade, voluntarismo para abordar esses temas, mas a gente não fizer isso de uma maneira bem feita, né? Com dados, com profissionais, a gente pode ter mais danos do que benefícios, não é? Então, para mim, tem aqui o rigor da Aon em tratar esses temas, para mim é um exemplo muito importante para todo mundo. E falar, né? Porque assim, a gente fica nesse negócio, eu sei, eu conheço, eu entendo, eu li, mas a gente não fala, né? Eu acho que a gente tem que colocar na mesa, né? Tem que levar para a reunião do conselho, tem que colocar representatividade, tem que levar isso para alta liderança, acho que tem que subir, né? Tem que... até para que outras pessoas consigam se enxergar nessa posição e até outras empresas também consigam fazer esse benchmark, né? A gente tem feito muito benchmark trazendo clientes para conversarem entre eles, né? Assim, a gente fica meio que como mediador, cara. Conversa entre vocês, assim, o que vocês estão fazendo? Que práticas que estão... Dá vontade de a gente ficar perguntando já para você aqui, aonde estão essas empresas, né? Quem são, né? A gente tem feito petiscos comitês e a gente, inclusive, é signatário do Fórum LGBTQIA+, né? A AO é signatária. Esse é um tema muito vivo dentro da companhia. A gente tem uma área de Pride, então a gente não só cria grupos de afinidade, a gente, de fato, coloca isso na prática no nosso dia a dia. Na formação dos nossos profissionais, até dos jovens aprendizes que entram para trabalhar com a gente no Instituto Aon, que é um instituto de apoio social. Então, esse tema é muito vivo dentro da companhia. A gente cada vez mais quer fomentar essa discussão com os nossos grandes clientes. Cara, o que vocês estão fazendo? Assim, conta para o seu par aqui do lado o que você está fazendo, de práticas que deram resultado, como é que você estruturou, como é que foram os principais ganhos, quais dificuldades que vocês tiveram em relação à questão até trabalhista, a questão de legislação. Então, acho que incentivar essa troca de estruturação ela é fundamental para que isso ganhe, isso reverbere, né? Acho que e também tem que estar na pauta de discussão mesmo. Se for só um tema que fique subliminar, cada vez mais a gente vai voltar aqui daqui 2 anos falando da outra pesquisa e os dados vão continuar ruins porque isso não reverberou. Tem que reverberar, senão não faz sentido. E o tempo não para e 2030 está chegando, né? Chegando. O que a gente tem que fazer é fazer parar essa onda aí de não vamos deixar isso transformar em
situação de problema, né? A saúde mental. A gente tem que estancar isso, né? Naturalmente essa população já sofre muito com a questão mesmo de violência, de suicídio, depressão, a população LGBTQIA+. Então, esse acolhimento é fundamental, porque historicamente ele já tem esse processo muito bem claro. Então, se ele entra numa empresa onde ele não consegue se enxergar, naturalmente isso vai piorar a situação. Vai fomentar uma situação que já é historicamente ruim. Vamos fechar com o conselho do Dr. Ubaldo. Como começar a abordar essas questões dentro da empresa? Bom, eu acho que a primeira coisa... a alta liderança precisa ter um panorama muito claro dos principais riscos da sua população, da sua empresa. Quando eu falo riscos, não só riscos corporativos, mas riscos de saúde mesmo, assim. Quais são as principais dores que hoje ofendem a companhia no sentido de seguir resiliente dentro dos próximos anos? Então, acho que aí por isso que o dado é importante. Assim, eu dou na mão da alta liderança, esses são os principais problemas e essas são as principais soluções. A gente começa a estruturar e organizar isso, um processo de bem-estar do funcionário com metodologia, onde a gente consegue criar um comitê de governança para trimestralmente discutir os principais indicadores, seja eles quais forem, operacionais, absenteísmo, satisfação do funcionário, adoecimento. Então a gente começa a discutir sistemas em comitês de governança periódicos, porque é fundamental ter um comitê de governança das diversas áreas, não só o comitê de governança da área de saúde. Tem que ter a área de benefícios, tem que ter a área trabalhista, tem que ter a área de comunicação, a área de marketing, tem que ter a alta liderança. Então, criar essa estruturação com metodologia dentro da companhia, nos principais pilares, então pilar financeiro, social, mental, físico, do trabalhador também, do ofício do cara, é fundamental para criar esse processo organizado e aí criar uma cultura. Não dá para falar de bem-estar se não tem cultura de bem-estar dentro da companhia. Criar uma cultura dentro da companhia vai fazer com que todo mundo entenda, quando for admitido na companhia, que ali tem uma marca de bem-estar, tem uma cultura, tem um processo, todo mundo sabe como é que funciona. Então, cada vez mais a gente tem buscado com os nossos clientes, e internamente a gente já faz isso, obviamente, organizar esse processo através de uma metodologia própria da EIA. A gente tem uma metodologia que se chama Índice de Maturidade em Wellbeing, onde a gente ajuda a companhia a conversar. A gente coloca as pessoas para conversarem, cara, o que vocês estão fazendo aí? Tem metodologia? Vocês têm uma comunicação efetiva? A alta liderança apoia vocês nessa tomada de decisão? Faz parte da meta de vocês, a cultura de well-being? Vocês usam os dados para tomar decisão quando eu falo de bem-estar? Então, a gente vai provocando, aí eles começam a entender que não estou tão bem. E aí a gente começa a falar, cara, as empresas que estão bem do segmento XYZ, não só do seu específico, de outros segmentos, estão bem. Também por quê? Aí cada pilar, o que eles fizeram? Então a gente também mostra para eles um caminho a serem perseguido e organiza. Então acho que nesse sentido, criar cultura e metodologia e comitê de governança, quando eu falo de bem-estar, é fundamental. Acho que seriam algumas dicas. Ok. Muito obrigado, Dr. Ubaldo. Muito bom. Obrigado pela conversa. Obrigado, foi um prazer. Rico. Obrigado. E obrigado a você também que nos assistiu. A gente se vê no próximo. Esse episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile.